Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Oliano, e a advogada Fabiana Barroso. Já já eu converso com eles, porque hoje a gente vai falar sobre o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que precisou retirar um vídeo das redes sociais a pedido do ministro Alexandre de Moraes, e sobre a alegação de inocência do ex-presidente Lula. Mas antes de começar, a gente tem uma excelente notícia para quem acompanha o nosso programa. O Financeiro da Gazeta do Povo liberou uma nova oferta especial para você acompanhar o melhor jornal do Brasil nesse momento decisivo da nossa história. Assinando a Gazeta do Povo, aqui pelo link da descrição do vídeo, você acompanha a reta final das eleições por apenas 99 centavos ao mês nos 2 primeiros meses. Isso significa informação e análise 24 horas por dia até o fim do segundo turno. Aqui você encontra reportagens, colunas, e-books, cursos, podcasts e muito mais. São mais de 80 jornalistas e 40 colunistas, que inclui a Tameia e o André, que estão aqui sempre no Fora dos Autos. Vamos lá, a gente quer sua companhia nesse momento histórico. Acesse agora mesmo o link de descrição aqui do vídeo. Agora vamos para o nosso debate. Hoje a gente vai tratar da alegação da campanha do ex-presidente Lula de inocência do candidato, ele que é candidato à presidência da República. É um assunto muito comentado, que as pessoas têm muita dúvida, procuram sempre os nossos convidados para responder esse tipo de questão. Mas antes, a gente vai tratar do pedido do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que culminou com a retirada do ar de um vídeo do ex-procurador Deltan Dallagnol das redes sociais. Nesse vídeo, Deltan fez críticas ao STF, mas exaltou a importância da instituição à democracia. Eu começo com o André Oliano. Oi, André, bem-vindo. Quer dizer que é proibido criticar o STF mesmo, né? Então, Rossana, é mais uma decisão aí que nos preocupa nessa decadência da liberdade de expressão no Brasil. Então, e isso é uma coisa que já é prevista, né, pelos especialistas em liberdade de expressão, que quando você começa a realizar restrições, elas tendem aí cada vez mais se agravando. Então, tem até um pensamento do Justice Jackson, da Suprema Corte Americana, em que ele falava, né, desse risco no julgamento West Virginia versus Barnett. Ele falava que quem começa a eliminar coercitivamente as discordâncias, logo a seguir estará exterminando os que discordam, e a unificação compulsória de opiniões só consegue a unanimidade no túmulo. Então você vai cada vez mais perseguindo, né, opiniões críticas, enfim. E é importante que a gente ressalte que o STF, ele sempre, historicamente, ele teve uma jurisprudência que é incompatível com essa decisão. Então, se a gente pegar, por exemplo, o julgamento do STF na ADIM 4451, cujo relator foi o próprio ministro Alexandre de Moraes, e que tratava exatamente de liberdade de expressão em contexto eleitoral, ele vai falar aqui, ó, liberdade de expressão, pluralismo de ideias, valores estruturantes do sistema democrático, inconstitucionalidade de dispositivos normativos que estabelecem prévia ingerência estatal no direito de criticar durante o processo eleitoral. E ele vai falar mais ainda, o arrazoado, enfim, ele vai dizer aqui, ó, tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. E ele vai falar, depois ele cita o Ronald Dworkin, que é um pensador
americana importante, né? E vai dizer que é particularmente importante o direito de liberdade de crítica a servidores públicos, a funcionários públicos. Então, no caso que você tem ali, no caso do Deltan, ele está fazendo uma crítica de teor satírico, de teor ácido, à atuação do STF. Mas não há nada de ilícito na opinião dele. Perceba que, assim, tudo que os críticos dessa nova linha do STF previam está se realizando. Então, no início quem saiu com um cartaz dizendo fora STF, fecha STF, daí depois, qualquer pessoa que tenha relação com ela, você podia quebrar sigilo de parlamentares, né? Enfim, com base em mera elucubração, sem qualquer prova, enfim. E agora já qualquer crítica. Então, basicamente, ele disse, o STF virou a casa da mãe Joana, né? E uma mãe para corruptos. O que ele está apresentando aí é uma crítica, sem dúvida alguma, ácida, de teor satírico, mas isso em qualquer democracia, esse tipo de crítica está contemplado, está protegido. O STF tem uma outra decisão importante, de 2019, é a reclamação 15.243. O relator foi o ministro Celso de Mello, já aposentado, em que ele também tem um trecho aqui que é muito importante, deixa eu pegar aqui para vocês, em que ele vai falar aqui, ó, a crítica que os meios de comunicação e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, o STF é um grupo de pessoas públicas, né? Por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu exercício, as limitações que ordinariamente resultam. Então, ele estava dizendo que não caberia você por exemplo, aplicar multa, condenar civilmente pessoas que fazem esse tipo de crítica. Mais uma aqui, ó. Então, ele vai dizer que aqueles que divulguem observações em caráter mordaz ou irônico, ou veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou até impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentarem a condição de figuras públicas, investidas ou não de autoridade governamental, pois em tal contexto a liberdade de expressão qualifica-se como verdadeiro excludente, apta a afastar o intuito doloso de ofender, jurisprudência e doutrina. Então, esse tipo de crítica mordaz sempre foi aceito. E, mesmo no contexto atual das eleições, a gente tem visto críticas desse tipo serem aceitas pela jurisprudência. Por exemplo, quando teve vídeos que chamavam o atual presidente candidato à reeleição de genocida, esses vídeos foram mantidos por decisão do TSE. Então, você está tendo uma manipulação, a criação de um direito próprio para proteger o STF, mesmo de críticas que, embora sem dúvida alguma contundentes e duras, no caso nem tanto, tá? Elas estão contempladas nas democracias dentro do âmbito da liberdade de expressão. Tá certo, eu já vou pedir para a Tameia explicar juridicamente esse caminho e a legitimidade desse pedido, mas antes vou passar para a Fabiana, porque o Deltan Dallagnol mandou uma nota para a imprensa depois que ele retirou o vídeo do ar, lembrando justamente o discurso do Alexandre de Moraes quando tomou posse como presidente do TSE, em que ele ressalta a liberdade de expressão dos candidatos nas eleições, diz que deve ser preservada ao máximo. Quer dizer, Fabiana, mais uma incoerência aí do nosso ministro do STF? Infelizmente, né, completa. E eu até gostaria de trazer as próprias palavras do Deltan, né, que ele disse que não se pode confundir críticas legítimas, por mais duram que sejam, com ataques a instituições. A crítica, mesmo ácida ou desagradável, a quem quer que seja, será englobada no direito constitucional à liberdade de expressão. E o Deltan está bem correto quando ele argumenta isso, né? Realmente é isso. Qualquer um é livre para criticar, e crítica está sendo confundida com ataque. O ministro Alexandre de Moraes, ele vem colocando, tanto em petição quanto em discurso, aquela frase dele que ele quer que vire um chavão, porque ele está forçando a barra, até para que seja, né? Que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Veja, realmente, todo mundo sabe que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Contudo, quando você faz uma crítica, que nem as críticas que o
que o Deltan fez, são até infantis do ponto de vista para poder tomar uma penalidade. Casa da Mãe Joana, todo mundo sabe o que significa, e é o que parece instituição mesmo. É verdade, é dura, é ácido, é difícil? Nós gostaríamos que isso estivesse acontecendo com a mais alta corte judicial no Brasil? De forma alguma, mas, no entanto, não deixa de ser verdade. Também é verdade. Quem advoga sabe muito bem que para conseguir subir um recurso no STF e até no STJ, o juízo de admissibilidade é muito difícil, os pressupostos são absurdos. E o que a gente vê? Parece realmente a casa da Mãe Joana. Toda hora nós temos ali uma ação que não passa por esse tipo de pressuposto, que deveria ter, né, a casa constitucional. E a gente vê constantemente matérias que não são constitucionais sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. O que parece isso, horas? Se a casa constitucional deveria se ater a matérias que pode ou não ser constitucional, como que a gente pode ver de tudo? E aí que a gente está falando de STF, está confundindo ainda com TSE, isso está sendo comum também, porque os ministros, pela composição que a gente explicou até na semana passada, se confundem. E eles também se confundem nas decisões quando dão, porque a gente vê que aqui o ministro Alexandre de Moraes pediu providências pelo TSE, por uma crítica que foi feita ao STF. Então, que confusão é essa? Realmente parece a casa da Mãe Joana. Então, o Deltan foi até uma crítica comum que os brasileiros fazem a respeito dessas coisas. Não foi um tom acima. Eu não acho isso. Eu acho realmente que está tendo um exagero e um excesso de abuso de poder dessas autoridades. É mais ou menos isso. Vou pedir então para a Tameia explicar justamente essa questão dessa legitimidade. Quer dizer, seria esse mesmo o caminho, Tameia? É porque o Deltan é candidato que tem essa visibilidade maior e é legítimo esse pedido? Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes fazer um pedido ao TSE, porque aí o Ministério Público ajuiza uma ação e a Justiça Federal daqui determina, ou o Tribunal Eleitoral Regional do Paraná? Como é que funciona? Então, na verdade, primeiramente eu concordo com as falas do Liane e da Fabiana, né? A liberdade de expressão está assegurada na Constituição, ela não pode ser limitada em nenhuma hipótese, né? Só se ocorrer a prática de crime. Mas aí, no caso, como ele é candidato a deputado federal pelo Paraná, foi encaminhado para a Justiça Eleitoral lá do Paraná, e foi uma decisão da juíza eleitoral. Agora, vamos só explicar qual foi a base jurídica dela, né? Qual foi o argumento que ela utilizou para determinar a retirada dos vídeos no ar. Ela se baseou numa resolução do TSE, numa resolução de 2019, para quem quiser o número, é a resolução 23.610 de 2019. E o que diz essa resolução? Só para esclarecer, resolução não é lei. Resolução é uma norma, em tese, assim, administrativa, para resolver, né, para organizar algum órgão administrativo. Mas, enfim, o que diz o artigo 22, inciso 10 da resolução? Que não é possível ser realizada propaganda que atinge órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, dizendo que é vedada propaganda neste sentido. Então, a juíza eleitoral, ela entendeu que essa fala do Deltan, esse vídeo que ele colocou nas suas redes sociais, que diz, né, reiterando, que o STF seria a casa da Mãe Joana, que seria uma mãe para os corruptos, seria uma propaganda eleitoral que ataca uma entidade, um órgão público. Agora, primeira coisa, crítica não é ataque. Como os meus colegas já salientaram, uma crítica não é ataque. As autoridades públicas, elas, até no próprio discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes, como ministro do STF, ele ressalta isso. Se você não quer receber críticas, fique em casa, né? Ele não falou isso? Não vá para a vida pública. Então, toda pessoa pública, qualquer jornalista, qualquer jurista, qualquer um de nós que estamos nas redes sociais, que estamos nas mídias, estamos sujeitos a críticas. E crítica não é ataque. Agora, eu vou além. Essa resolução, que não é lei, ela não pode limitar um direito fundamental, que é a liberdade de expressão prevista na Constituição. Se a Constituição assegura a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, essa liberdade não pode ser diminuída, restringida
por uma resolução, e uma resolução do TSE de 2019. Então, essa base, na minha avaliação, não é uma base jurídica, não poderia limitar a liberdade de um candidato, e essa fala do Deltan não se confunde com um ataque, mas sim uma crítica que ele tem todo o direito de empregar. Ele não ofendeu os ministros do STF, ele não caluniou, ele não injuriou. Se ele tivesse em sua fala elementos de calúnia, se tivesse atribuído a prática de um crime, se ele tivesse dito, por exemplo, que os ministros do Supremo recebem valores para a venda de sentença, isso é grave, isso não pode ser dito, salvo se você tiver prova. Agora, essa fala ácida, essa fala irônica, em hipótese alguma, poderia caracterizar um ataque e resultar na exclusão dos vídeos dele. Quer dizer, do ministro do STF impulsionar o Ministério Público para ajuizar essa ação, nesse ponto, independentemente do conteúdo do vídeo, está correto? Olha, qualquer pessoa pode levar uma representação à Justiça Eleitoral, qualquer cidadão. Então, qualquer pessoa poderia fazer isso. Agora, veja, uma representação oriunda de um ministro de um STF, que é o presidente do TSE, é claro que tem um peso muito maior, né? É diferente de um cidadão comum fazer uma representação pedindo exclusão de um vídeo. Então, tem um peso maior. É claro que há uma grande chance de uma grande probabilidade de um pedido vindo desta autoridade tão suprema seja atendido, como de fato foi atendido. Então, enfim. André Oliano, você acha que esse pedido está relacionado com o autor desse vídeo? Quer dizer, se fosse algum outro candidato que não tivesse alguma relação com a Operação Lava Jato, teria esse cuidado também do ministro? Boa pergunta, boa pergunta. Então, são todas dúvidas aí que nos atingem, né? Quando a gente vê esse tipo de decisão. Então, não deveria ser assim. Então, você tem um único direito eleitoral para todos os candidatos. É importante a gente ressaltar, Rossana, que o STF necessariamente ele tem de estar assim, possivelmente, licitamente, como dentro do palco da discussão eleitoral. Porque porque o STF hoje é uma entidade altamente polêmica, existe muita crítica social ao STF. O STF hoje ele tem níveis de reprovação muito elevados. Então, naturalmente, vão surgir propostas, enfim, para reforma do judiciário, enfim, vários tipos de reforma, projetos de lei envolvendo a temática STF. Então, é natural e é necessário que possa acontecer isso, que os candidatos apresentem críticas ao STF, dentro dos limites que se aplicam às críticas a quaisquer instituições. Então, você não pode ter um limite só para o STF. Isso aí, assim, se não fosse o Deltan, seria a mesma decisão? Não sei. Agora, que se fosse outra instituição, ninguém teria feito nada, isso não tem a menor dúvida. E não existe um direito só para proteger o STF contra críticas. Eu gostaria também de ressaltar ainda, como base normativa, tem uma declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É uma declaração de princípios sobre liberdade de expressão, em que ela ressalta, e isso sempre foi consensual no Brasil, tá? Que os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. Então, pessoas públicas, você sempre admite um nível de crítica e de liberdade de expressão maior. Você não pode ter, quanto mais relevante, mais socialmente conhecido é um órgão, mais protegido ele está. Não, pelo contrário. Esse é o entendimento, sempre foi consensual isso. E tem uma relatoria, já bem mais recente, né, de 2019, que é uma declaração conjunta do 20º aniversário, Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão na OEA, em que eles também ressaltam essa importância de você viabilizar a crítica aos órgãos públicos, a agentes públicos, enfim. No caso, é importante, o Deltan ele não imputou um fato concreto, ele usou uma expressão satírica, né, muito conhecida, para dizer que a jurisprudência do STF ficou bagunçada, ficou inadequada, enfim, ficou ineficiente para combater a corrupção. Não há nada de ilícito nisso.
Tá certo. E também existe algum, dentro do próprio Ministério Público, ou até do Conselho Nacional do Ministério Público, algum tipo de fiscalização nesse tipo de fala, mesmo que ele não seja mais procurador, mas, enfim, a carreira dele foi feita dentro do Ministério Público Federal, né? Então, atualmente não, né? Como ele deixou a carreira, ele não sofre mais qualquer tipo de correção, né, fiscalização pelo CNMP e nem pela Corregedoria Interna. Mas só um fato que eu me lembrei agora, Rosana, quando o Deltan ainda era procurador e atuava na Lava Jato, ele sempre foi muito crítico, né, das autoridades, de decisões que ele entendia inconstitucionais. E quando o STF começou a proferir muitas decisões contrárias ao combate à corrupção, contrárias ao combate à impunidade, né, quando começou a soltar vários criminosos, quando mudou o entendimento em relação à prisão para a segunda instância, ele também fez um vídeo dizendo que os ministros da segunda turma do STF, que ele se referia ao ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski, eles formavam uma panelinha que mandava a mensagem de ser muito leniente ao combate à corrupção, né? Muito favorável, ou melhor, contrário a esse combate. E por conta disso, ele sofreu uma represtação no CNMP e ele foi punido com a advertência. Também foi entendido que ele atacou a instituição. Então, eu acredito sim que por ser a figura do Deltan, que era o coordenador da Lava Jato, uma pessoa importantíssima nessa maior operação de combate à corrupção, embora a gente não pode esquecer que era uma equipe, era uma força-tarefa, mas ele teve um papel preponderante. Então, me parece sim que, como agora ele é candidato a deputado federal, as luzes voltam para ele, né? Então, era só essa lembrança que eu gostaria de pontuar. Vou passar para a Fabiana, então, essa mesma pergunta para pedir a opinião dela a respeito. Você também acha, Fabiana, que se fosse um candidato que não tivesse participado, que não tivesse nenhuma relação com a Operação Lava Jato, talvez o ministro não se ofendesse tanto às críticas que ele fez? Com toda certeza, mesmo porque nós acompanhamos aí críticas bem mais severas de outros personagens da política nacional que talvez não recebam, né, esse carinho especial também de atenção por parte dos ministros, né? Então, a gente vê o que o Uliano sempre fala, né? O duplo padrão, isso está muito presente. E o Deltan, sinceramente, só para fazer uma analogia, equiparar alguma coisa, a gente acaba nessa semana também, através do TRE do Rio de Janeiro, a candidatura do Daniel Silveira não é legítima a candidatura dele. Foi assim que considerou, ele ainda cabe recurso ao próprio TSE. Mas se a gente for pegar as falas do Daniel Silveira e a fala ali do Deltan, não dá nem para comparar, né? A gente não concorda, talvez, com ambas. Do Deltan, sinceramente, como disse o Liano também, são frases e jargões usados por nós normalmente. Então, realmente, existe um exagero. Então, a gente está vendo, o Deltan também sofreu aquele problema dos santinhos, né? Que foi para ele, não foi para o Deltan, foi para o Moro, até confundir. Bom, mas a perseguição aos membros que participaram da Lava Jato, se eles forem para a cena política, sem dúvida alguma eles vão incomodar muita gente, porque eles combatiam a corrupção e dessas pessoas de colarinho branco, pessoas que estavam envolvidas com políticos ou os próprios políticos. A gente assiste hoje em dia também o ex-presidente Lula fazendo falas a respeito dos participantes da Lava Jato, que são verdadeiros absurdos. Não foi nada daquilo que aconteceu, né? Se houve ou não exagero, até acho que houve em algumas medidas, mas não é esse o foco da questão. O foco da questão é que era uma operação para investigar corrupção. E foi investigado, foi provado, e aí é um outro assunto aí que eu sei que nós vamos abordar, mas veja só o absurdo que nós temos hoje no país. Pessoas que combateram a corrupção estão sendo, de certa forma, perseguidos porque disseram que uma instituição com motivos parece a casa da mãe Joana ou mãe de corruptos. O que parece para todos nós, não é somente para eles, é uma pergunta normal. E o Brasil ainda é livre para que a gente indague e faça essas questões até para o crescimento das próprias e fortalecimento das próprias instituições.
Bom, vamos então aproveitar esse gancho para falar desse assunto que é muito esperado, principalmente pelos nossos espectadores. Quer dizer, o que aconteceu? André Oliano, explica para a gente, o que aconteceu com a Operação Lava Jato? Ela foi invalidada, mas isso... Vamos explicar, né, passo a passo do que houve, mas o que isso significa para o presidente, para o ex-presidente Lula, para o candidato hoje? Quer dizer, ele não foi inocentado. Então, Rosana, essa é uma discussão, a meu ver, inglória, né? Porque o termo inocente ou não culpado, ele guarda uma polissemia, ele tem duplo sentido. Então, ele tem um sentido para o cidadão comum, digamos, quando a gente fala, ó, fulano é inocente, o que a gente quer dizer é, historicamente, ele não cometeu o crime X ou Y. Mas ele tem um sentido jurídico, que é outra coisa, que é a pessoa não teve a sua condenação transitada em julgado. Então, o que está havendo é que os dois grupos estão debatendo e se utilizando de modo estratégico, né, de sentidos diferentes. Então, é como se um estivesse respondendo A e o outro está respondendo não B, entende? Ele responde não, mas ele responde com outro sentido. Então, isso torna o debate, enfim, estéril, né? Então, o que acontece? Juridicamente, enquanto você não tem a sua condenação transitada em julgado, você é considerado, você tem um estado jurídico de não culpado, enquanto sua condenação não transita em julgado. Beleza. Isso não quer dizer que, historicamente, você não cometeu o crime. São duas coisas distintas. Então, imagina que, por exemplo, hoje uma pessoa vai lá e estupra, sei lá, uma mulher, ou estupra uma criança. Você contrataria essa pessoa para cuidar dos seus filhos no dia seguinte? Ser babá dos seus filhos? Não. Por quê? Porque o que você quer saber... Veja, essa pessoa, juridicamente, ela é não culpada. Porque ainda não transitou em julgado, se ela cometeu o crime hoje. Mas, historicamente, o que é mais importante para o cidadão... para o cidadão, o que é mais importante é o fato histórico. A pessoa cometeu ou não o crime. Então, o que acontece os críticos do presidente, do ex-presidente, né? E as pessoas, enfim, e o cidadão comum, ele está querendo saber, historicamente, ele cometeu ou não os crimes que foram imputados na Lava Jato. E os defensores do candidato ex-presidente, eles dizem, não, olha, ele é não culpado, porque as condenações foram anuladas. Então é importante entender, tem uma série de fenômenos do direito penal que impedem que uma pessoa que efetivamente cometeu um crime, que ela venha a ser juridicamente condenada com trânsito em julgado. Por exemplo, uma pessoa pode ter cometido um crime, isso pode ter provas fartas disso, mas houve prescrição. Mas ela morreu antes da condenação transitar em julgado. Então, existe uma série de fatos que fazem com que não haja um casamento perfeito entre o que é uma pessoa ser culpada historicamente, ela cometeu um delito, e ter esse estado jurídico de não culpabilidade alterado pelo trânsito em julgado de uma condenação. Isso aí não casa, e as pessoas estão discutindo com base em termos distintos, né? Então, o que as pessoas falam em geral o ex-presidente, ele nunca foi absolvido. Então, ele foi... Então, assim, você tinha na Lava Jato um sistema muito impessoal, muito profissional, com várias instituições, com inúmeras pessoas de diferente matiz político trabalhando nas investigações. Depois, uma força-tarefa colegiada entendeu que havia justa causa, elementos suficientes para denunciar. Um juiz entendeu que havia elementos suficientes para receber a denúncia, depois proferiu sentença condenatória. Isso foi mantido por um tribunal, tá, por uma turma composta por 3 desembargadores federais, e depois subiu até o STJ, que não examina a questão fática, né, mas juridicamente não encontrou ali elementos para reverter essa condenação. Então, o que as pessoas dizem esses que estão falando mais da história. Historicamente, entendo que há elementos suficientes para que eu conclua que ele cometeu os delitos. Agora, uma vez que o STF disse que o juiz, e me parece que, a meu ver, de modo muito equivocado e até politicamente estratégico, disse que o juiz alegou a sua parcialidade, né? E com isso anulou as provas, se tornou inviável você reconstituir as provas e promover novamente a denúncia
e digamos, ter a sentença antes do transcurso da prescrição. Então, juridicamente, você não vai ter realmente a análise novamente do fato, você não vai ter condenação e nem absolvição. Então, juridicamente historicamente, você teve as condenações, você não vai ter novo julgamento porque ficou inviabilizado, né? Não há tempo hábil para isso, por causa do marco prescricional. Basicamente, essa é a situação, Rossana. Operação, mas antes eu quero que a Tameia comente que o fato de ter sido anulada a operação não implica que não vai ter nenhuma consequência para o ex-presidente Lula, quer dizer, a própria Receita Federal tem cobrado o ex-presidente com base em fatos que foi a Operação Lava Jato que trouxe à luz, né? Exatamente. Antes eu queria só complementar olhando não que ele foi perfeito, né? Mas insistir nesse ponto, né? Em relação à inocência, né? A palavra inocência é possível dizer que ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido real, um sentido no mundo real, e tem um sentido no mundo jurídico. Tanto que no direito a gente sempre fala, né? No aspecto inocente de fato ou inocente de direito. Como assim? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Inocente no mundo real, no mundo dos fatos, é aquela pessoa que não cometeu crime. Então, é um exemplo de uma pessoa que foi pega roubando uma velhinha, matando, esfaqueando a velhinha, tá? Houve testemunhas desse fato, houve imagens desse fato. Então, esse sujeito, esse indivíduo A, ele é inocente de ter matado essa velhinha? No mundo real, não, porque de fato ele matou, certo? Agora, vamos supor que este mesmo indivíduo, que no mundo real, que na realidade fática, matou a velhinha, ele foi processado, só que o promotor de acusação não era tão bom. Por outro lado, ele tinha uma defesa muito boa, o promotor não conseguiu provar, não conseguiu convencer o juiz desse crime de latrocínio e ele foi absolvido, tá? E vamos supor que essa absolvição foi mantida na segunda instância e transitou em julgado. Então, qual que é a situação dessa pessoa, né? Desse indivíduo? No mundo real, no mundo dos fatos, ele é inocente? Não, ele matou a velhinha. E no mundo jurídico, né? No mundo do direito, ele é inocente? Sim, porque ele foi absolvido pela justiça. Então, só para deixar isso bem claro, né? Então, voltando para a questão do ex-presidente Lula, o que aconteceu, né? No mundo real, e pelo que muitas pessoas se convenceram, né? Delegado, ele foi indiciado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, após vários anos de investigação. Foi coletada uma infinidade de provas, né? Colaboração premiada, prova testemunhal, prova documental, vídeos, imagens, movimentações financeiras, extratos telefônicos, extratos bancários. O delegado se convenceu que ele cometeu lavagem de dinheiro e corrupção. Foi indiciado. Depois foi para o Ministério Público, né? 11 procuradores da República da Força Tarefa também se convenceram, por isso promoveram a acusação formal contra ele. O juiz de primeira instância, tanto o ex-juiz Sérgio Moro como a juíza Gabriela Hart, que ele também foi condenado pela Gabriela Hart no caso do sítio, depois de um longo processo, foi condenado. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal, que inclusive o ministro, o desembargador Gembran, disse que haviam provas sobradas da culpabilidade dele. E chegando no STJ, no caso do triplex, não foi anulado o processo. Então, até aí, como o Liano falou, não houve o trânsito em julgado, né? Havia possibilidade de um recurso para a Suprema Corte. E chegando na Suprema Corte, num recurso que, na minha análise jurídica, não era possível que houvesse essa anulação em sede desse recurso, em sede de embargos, foi anulado o processo. Então, ele não foi absolvido, ele não foi inocentado, houve uma anulação formal. Entendeu-se, primeiramente, que Curitiba não era o lugar correto para tramitar esse processo, e depois que o juiz seria parcial, né? Embora uma das condenações não foi proferida pelo juiz Sérgio Moro. Por conta disso, tudo foi encaminhado para o Distrito Federal, as provas se mantiveram, as evidências continuaram existentes, e tanto que ele foi novamente processado. O procurador da República no Distrito Federal o processou novamente por corrupção e lavagem de dinheiro. O processo não teve andamento porque houve a prescrição.
como esse presidente Lula tem mais de 70 anos, o prazo da prescrição cai pela metade. Então, se ele tivesse menos de 70 anos, possivelmente ele estaria hoje respondendo por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, quando grandes juristas, quando advogados criminalistas dizem que ele é inocente, não está adequado, pelo menos nem juridicamente falando e nem no mundo fático. Por conta disso que nós temos essa autuação da Receita Federal, onde a Receita Federal apurou que a alegação do ex-presidente Lula, que milhões de reais que ele tinha aplicados, né, parece que foi bloqueado até 9 milhões de reais que ele tinha, ele justificou perante a Receita, que todos nós temos que justificar de onde vêm os nossos recebimentos, né, os valores que são nossas contas, que são aplicações. E ele disse que foram valores oriundos de palestras feitas no exterior. Mas isso não ficou comprovado. Inclusive, os próprios delatores, como o Palocci, o Debrecht e outros empresários, disseram que esses valores que foram pagos formalmente a título de palestra, né, juridicamente a título de palestra, na realidade era pagamento de propina pelas benesses que eles tiveram em vários países, na África, em outros países. E não ficou provado que aqueles valores eram provenientes de palestra. Como é que se prova isso? Você prova com fotos das palestras, com imagens das palestras, com um eventual contrato realizado, com o material da palestra a ser realizado. Isso não foi provado. E por conta disso que a Receita autuou o ex-presidente Lula. Então, para aqueles que dizem que o ex-presidente é inocente, eu gostaria que eles se manifestassem sobre esses valores todos que a Receita Federal está cobrando o ex-presidente Lula. Para a Fabiana agora comentar sobre esses desdobramentos que a Operação Lava Jato causou no nosso judiciário e sobre o fim da operação. Quer dizer, você acha que tem uma decisão política aí, Fabiana? Porque a gente teve a rediscussão da presunção de inocência, né, que possibilitou a candidatura também do ex-presidente Lula. Quer dizer, é mais um indício de que a política está presente nas decisões judiciais? Ela sempre esteve, né? Ter essa ilusão de que o Brasil não havia isso também não é verdade. O que nós vemos hoje é o ápice de algo que acontecia há muito tempo. Mas até para explanar mesmo, porque quando a gente fala para pessoas que não são, às vezes, do direito, muita gente que nos acompanha não é do direito, quando a gente fala que houve a prescrição, significa que o Estado perdeu o direito de punir aquela pessoa. Vou dar um outro exemplo. O Liane e a Tameia já deram exemplos, mas eu vou dar outro. É aquela velha máxima que todos nós já sabemos. Vamos supor que houvesse um crime de homicídio e tal pessoa matasse o fulano conhecido, até para ficar mais fácil. Aí ele foge e depois de 20 anos ele volta ao Brasil. O que vai acontecer? Todo mundo, vamos supor que pessoas viram, tem provas, todo mundo sabe que o fulano matou. E o Estado não vai conseguir punir, colocar aquela pessoa atrás das grades. Por quê? Porque houve a prescrição. Então, a nossa legislação existe a prescrição. Então, a prescrição punitiva nesse caso. Foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Lula. Quando se tirou o processo, que, ao meu ver, também não tem o menor cabimento jurídico de anular, que remeteu à vara de Brasília, muitas provas se perderam pelo decurso do prazo, também existe isso, e houve essa prescrição que a Tameia explicou. Então, ele já é um senhor que tem a benesse da lei, que a prescrição é contada pela metade. Então, vamos supor que o crime, estou falando de cabeça, não sei, fosse 10 anos a prescrição, começou a contar a partir de 5, com aquele tanto de tempo, que também foi, ao meu ver, protelatório do pessoal ali da defesa dele, com tanto de recurso, né? Nós vimos embargos dos embargos, aquelas coisas que até virou piada, mas não é piada, foi protelatório. Parece que eles ficaram tentando jogar os dados até dar o número que eles queriam, e deu o número da soltura do Lula e dessa famosa inocência, que de inocência, para nós, cidadãos comuns, não existe nada, absolutamente nada de inocência, porque os efeitos políticos do que aconteceu nos governos petistas, porque isso foi escalonado, tanto que existe envolvimento de outros políticos, não é somente do ex-presidente Lula e de empresários, nós sentimos esses efeitos políticos até hoje. Até hoje os cofres públicos estão em dívida em muitas coisas. Até hoje nós tivemos, engraçado que culpam a Lava Jato, culpam a Lava Jato por ter quase fechado empresas, né, empreiteiras.
Está errado esse olhar, completamente equivocado. Se essas empresas participaram, é óbvio que tem que divulgar e sofrer os efeitos, isso é o mínimo. Então, todos os outros sofreram os efeitos. Então, parece, quando isso é jogado no ar, que não houve nada disso, que aí coloca uma culpa que também não existe, que o juiz Sérgio Moro seria parcial, né, deixando de ter a imparcialidade, e se isso fosse levado a sério no Brasil, que diriam os ministros do STF, não é mesmo? Então, assim, parece que por conta disso, tudo ocorreu, e não foi isso. Foi um entendimento, também houve isso, mas não é o principal. Tanto que a Tamay acabou de dizer, foram 11 procuradores, foram diversos juízes, foi para o STJ, não foi isso. O que houve foi o entendimento de que aquela vara não seria competente no Paraná, deveria ser julgado em Brasília. Só que isso já com o processo todinho já em andamento, fase já de condenação, né? Então, acharam um suposto vício para poder anular tudo. Então, quando a gente assiste tudo isso, quando a gente assiste que parece que não é, e aí a gente vê até pessoas sendo processadas quando dizem que o Lula não é inocente, quando a gente tem um âncora de uma TV, de um dos principais jornais do Brasil, né? Estou falando do Jornal Nacional mesmo, e ele diz, para a justiça o senhor não deve nada. Mentira, deve. Olha aí a ação já da cobrança dos 18 milhões de impostos, entre outras coisas que com certeza estão por aí rolando. Não é à toa que o ex-presidente Lula tem uma das maiores bancadas de advogados constituídos. Isso é tão sério, Rossana e demais que nos estão nos assistindo, que eu tenho recebido diversos amigos advogados que estão sendo processados pessoalmente pelo advogado Zanin, porque ele não deixa ninguém falar coisas como nós estamos dizendo, mas o que nós estamos dizendo são partes de fatos e constatação de fatos históricos que ocorreram no Brasil, na parte jurídica principalmente. E só para adiantar, esses processos obviamente não estão dando em nada. Os que eu já tenho conhecimento, os advogados estão revertendo isso na justiça. Mas olha a que ponto chegamos. Temos que explicar por que dizemos que a prescrição punitiva do Estado deixou de ser executada porque ele já é um senhor e conta pela metade, e que por isso, talvez, ele não está novamente condenado pela vara de Brasília. Acho importante que essa discussão tem um reflexo muito importante nessa época, nessa conjuntura, porque tem essa eleição que está chegando aí daqui a alguns dias. Mas acho que na parte prática, eu vou pedir para o Uliano falar também, que a gente tem esse levantamento da revista Veja, que o ex-presidente Lula tem um passivo de 18 milhões de reais com a Fazenda Nacional, e um levantamento da revista que diz também que os investigados da Lava Jato devem mais de 4 bilhões de reais à Receita. Quer dizer, tem esse reflexo prático também, né? Quer dizer, a operação foi anulada juridicamente, o ex-presidente Lula, a condenação foi anulada, mas tem esse reflexo de que refletiu, sim, para todo o país, né? Sim, perfeito. Eu confesso que não tive acesso aos detalhes dessa matéria da revista, né? Mas, assim, o fato... É importante as pessoas entenderem. O direito penal, como ele é muito agressivo, ele trabalha com uma série de limitações legais e com uma série de freios e ganchos legais, gatilhos, né? Que impedem a responsabilização penal sem que aquilo indique necessariamente que os fatos não ocorreram no mundo, na história, e sem impedir os reflexos cíveis, reflexos tributários daqueles fatos. Então, o direito penal ele é sempre o mais restritivo de todos. Então, muitas vezes a pessoa não responde penalmente, por quaisquer dessas razões aí que eu mencionei, mas isso não impede que ela sofra os reflexos tributários, cíveis, enfim, em outras áreas, tá? Salvo quando fica constatado, com trânsito em julgado, que a pessoa não cometeu o fato. Como isso não ocorreu no caso, então não ficam inviabilizadas eventuais cobranças de âmbito tributário, enfim. Ressarcimento a cofres públicos até, inclusive. E, obviamente, o fato de que, por um desses gatilhos penais, né, como prazo prescricional,
prescrição, até a Fabiana mencionou, é interessante a gente explicar, né? Então, a prescrição você tem um tempo para processar e punir uma pessoa, porque realmente não é justo. Imagina que você comete um fato, mesmo que grave hoje, daqui a 40, daí você consegue escapar da justiça. Daqui a 40 anos você mudou já de vida, você nunca mais voltou a fazer aquilo, daí de repente você vai para a cadeia. Então não, você tem um prazo, né? Você tem um direito aí da pessoa mudar de vida, enfim. Então você sempre tem um prazo prescricional. No Brasil, acho que esse prazo por vezes é muito curto, mas ainda que você tenha tido a prescrição criminal, isso não impede esses demais desdobramentos. E, obviamente, uma vez que as condutas de corrupção, desvio, enfim, tenham ocorrido no mundo dos fatos, obviamente seus prejuízos para a população, para o Estado brasileiro, e inclusive prejuízos jurídicos, tá? Porque uma vez que um grupo que está no poder ele comete ilícitos, ele tende depois a fazer toda uma atuação estratégica em termos de nomeação de servidores públicos para aqueles órgãos que eles têm direito de nomear, de criação de legislação, enfim, que seja estratégica para assegurar que ele não seja punido por aquilo, né? Então ele perde de vista aquilo que a gente chama de bem comum e passa a buscar um bem privado. Tudo isso pode acontecer, né? Então, basicamente é isso. Essa dívida com a Fazenda aí, vou pedir para a Tamé explicar, quer dizer, a Receita tributa qualquer tipo de renda, né? Mesmo que seja oriunda de crime. Exatamente, exatamente. Todos nós, né, temos que fazer declaração de imposto de renda e declarar tudo que foi recebido, por qualquer atividade que foi recebida. Então, se a Receita constata que um cidadão recebeu, vamos supor, R$1 milhão e não declarou esses valores para a Receita Federal, para a Receita não importa se ele recebeu de forma lícita ou ilícita. Ele pode ter recebido aquele R$1 milhão prestando um serviço, trabalhando de uma forma regular, de uma forma correta, ou pode ter recebido esse R$1 milhão através da prática de um crime, por exemplo, um tráfico de drogas ou uma corrupção. Então, para a Receita, ela não vai entrar neste mérito se o dinheiro recebido é oriundo de uma atividade ilícita ou não. Cai meu fone. Mas, enfim, então a Receita investigou todos os envolvidos na Lava Jato e constatou que não só os políticos que praticaram atos de corrupção, mas os empresários também cometeram ilícitos tributários, porque a propina, ela era paga, o que foi constatado na operação, era paga de duas formas. Uma forma era, entre aspas, licitamente. Então, as empresas declaravam na sua contabilidade uma doação para um partido político, uma doação para um político específico, ou até mesmo o pagamento de uma palestra para um político, como ocorreu no caso do ex-presidente Lula. Então, eram valores que estavam no caixa da empresa e declarados para a Receita. Mas grande parte da propina paga, tudo isso é o que a operação constatou, tá? O que consta nos autos da Operação Lava Jato. Grande parte dessa propina era pago através do caixa 2 da empresa, através de offshores no exterior. Então, a própria empresa, por exemplo, a Odebrecht, que tinha um departamento de propina, muitos dos pagamentos dessa propina eram feitos no exterior. Então, a Odebrecht tinha uma offshore, uma empresa no exterior, e através dela efetuava pagamentos para políticos corruptos. Então, é isso que a Receita se debruçou. Ela verificou que muitos valores que foram pagos não foram declarados. E muitos que foram declarados como pagamentos pela prestação de um serviço, esse serviço não foi efetuado. Então, essa é a grande prova de que ocorreram os escândalos de corrupção, que as evidências das práticas dos crimes não foram apagadas. Só relembrando que um gerente da Petrobras tinha 300 milhões de reais numa conta na Suíça. E ele próprio declarou que esse valor foi oriundo de propina. Veja, quem que vai dizer que se eventualmente tem um valor lícito, vai dizer que obteve aquele valor com pagamento de propina? Ninguém, em sã consciência, vai inventar essa história. Então, é um fato. Houve a corrupção, houve o desvio na Petrobras, houve desvios em outras estatais. Até mesmo porque no próprio balanço da Petrobras ficou consignado 6 bilhões de reais que saíram dos cofres da Petrobras para pagar propina. Está escrito na contabilidade da Petrobras. Então, como a Lava Jato foi enterrada, né, como a STF anulou os processos mais importantes, não só contra o ex-presidente Lula, mas contra o Eduardo Cunha, contra Guido Mantega, contra o Michel Temer,
pelo menos a Receita Federal, que lida com dinheiro, com fatos, com números, e realizou um trabalho e espero que não seja anulado futuramente também. Bom, antes da gente continuar aqui, eu quero reforçar o que eu disse no começo do programa. A gente liberou uma oferta especial com preço simbólico para você que acompanha o Fora dos Autos, ler todos os conteúdos da Gazeta do Povo sem barreiras até o final das eleições. E olha que entre esses conteúdos tem as colunas da Tamé e do André que estão sempre aqui com a gente. Você paga apenas 99 centavos por mês até o fim das eleições. E para aproveitar, tem que acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Você cancela a assinatura quando quiser, mas tenho certeza que você vai ficar muito tempo aqui com a gente, porque nós somos o melhor jornal do Brasil. Vou passar então para a Fabiana, para a nossa rodada final, para ela comentar justamente essa questão dessa candidatura. Quer dizer, a gente teve desdobramentos da Lava Jato, mesmo com a anulação da operação, que respingaram, e a gente discutiu agora, comentou essa questão da Receita Federal. Mas é usado como mote de campanha do ex-presidente Lula essa questão dessa condenação ter sido anulada. Quer dizer, acho que é importante a gente ressaltar para o público que a gente está perto da eleição, de tomar uma decisão importante, que as pessoas têm que fazer essa reflexão e analisar de fato o que aconteceu, né? Porque em campanha a gente sabe que vale muita coisa, né? Inclusive alegar coisas que não são verídicas. Então é importante o pessoal de casa fazer essa reflexão. É verdade. E é muito comum, né, políticos de uma forma geral, usarem a oratória para dizerem coisas que não são reais e prometerem também coisas que jamais serão cumpridas. Vale aqui lembrar, acho que as pessoas têm que refletir o que foi falado aqui agora, não lembro se foi o Liano Otameia que disse, mas vamos supor que você tenha uma babá que agrediu o seu filho, né? Você tem imagens, aí depois você não consegue punir. Você vai deixar que essa babá cuide novamente dos seus filhos? É mais ou menos isso que está em jogo, né? Já que é para falar de forma indireta, está aí dado o recado. Mas, além disso, tá? Nós temos muitos fatos históricos, para o pessoal que é mais jovem, não custa pegar, coloca no Google aí quem foi Duda Mendonça, por exemplo, porque é um dos pivôs aí que veio até de jatinho, que falou dessas contas internacionais, de offshore, como que era distribuído. Marcos Valério, um personagem até recente que a própria revista Veja noticiou. Pegue, né, o que foi Passadina, eu sei que foi da Dilma, mas, né, é a mesma sequência do mesmo que a gente está dizendo, e a perseguição que o ex-presidente Lula acaba fazendo a pessoas, né, a moral de pessoas. Então, ele ataca constantemente o ex-ministro e ex-juiz Moro, né, Sérgio Moro. Então, assim, ele faz isso constantemente. O próprio Deltan também sofre bastante com essas consequências. Então, é um mundo invertido. Basta lembrar disso. Quem são as pessoas que eram concursadas, que estavam para servir e que não fizeram, né, nada a não ser ter muita coragem, porque a gente precisa lembrar que esse pessoal da Operação Lava Jato, nessas épocas, nas épocas remotas aí, foram muito corajosos, foram pessoas muito corajosas, porque enfrentaram o poder nas mais diferentes esferas. A gente está falando de empresários, a gente está falando de um judiciário que era um pouco organizado nesse sentido para não punir essas pessoas, e aí a nossa própria história também não deixa mentir. Nós temos pessoas, né, personagens políticos, por exemplo, Paulo Maluf, Pita. Estou falando de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas são pessoas que também ficaram com a impunidade. O Brasil, realmente, o Deltan fala bastante sobre isso, porque é a realidade. É o país da impunidade, e é isso que a gente lamenta. E uma das formas de mudar isso é fazer com que as pessoas tenham consciência e lembrar a importância, né, desses votos, não somente para presidente, não, né? Nós temos eleições aí para o Senado, deputado federal, deputado estadual, e tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, fica a minha dica que as pessoas pesquisem o passado dessas pessoas que todos pensam em votar, tá? E aí façam as suas escolhas diante de fatos históricos e não de narrativas criadas, porque palavras bonitas qualquer um sabe dizer. E política é especialista nisso, né? André Oliano, acho que é importante também a gente ressaltar o legado aí da Operação Lava Jato, quer dizer, foi a primeira vez que a gente teve senador da República em exercício preso, a gente teve ex-presidente preso,
é um marco histórico, querendo ou não, de que essas pessoas também podem responder diante da justiça, né? Perfeito, Rossana. Rossana, só assim, eu gostaria de esclarecer, né, que, enfim, a minha participação aqui, enfim, a Datameia também, a gente é proibido de fazer, por razões funcionais, se envolver em qualquer questão político-partidária, então, assim, a nossa manifestação é mais no sentido de esclarecer juridicamente, não tem a menor pretensão de direcionar voto ou não voto de qualquer um dos nossos ouvintes, enfim, diferente da Fabiana, que está totalmente livre, né, Fabiana? A Fabiana é advogada, enfim. Então, só para esclarecer, né, na minha participação, não tenho... sou alheio a esse debate, né? Minha intenção é simplesmente esclarecer a questão jurídica. E sim, a Lava Jato, ela foi um marco, sem dúvida alguma, de combate à corrupção, de força da lei, de organização interna das instituições, que atuaram de modo muito profissional, muito impessoal. Então, a Lava Jato, por exemplo, o Deltan podia ter ficado lá sozinho, escolhido pessoas que concordavam em tudo com ele, mas não, você teve ali a organização de uma força-tarefa plural. Quem está dentro do Ministério Público sabe que a força-tarefa era muito plural. Então, depois você teve uma operação cujas decisões elas sofriam um forte escrutínio das instâncias superiores, tanto que algumas decisões foram revertidas, mas ela foi tão bem feita que a grande maioria, até certa altura, elas eram mantidas, né, um nível de êxito bastante alto. E é claro, assim, eu gostaria de registrar isso, me parece normal que numa operação tão grande sejam possíveis críticas. Então é natural que alguém olhe e fale, tal coisa eu não concordo, tal coisa eu não... Isso é normal, isso não desacredita, isso não é um desmonte, não é uma desconstrução histórica da Lava Jato. Isso é absolutamente normal. Então, agora, e é importante registrar que encontraram muito pouco. Você teve ali as melhores bancas de advocacia do país, olhando aquilo com lupa, e encontraram muito pouco, tá? Ali de equívocos, enfim. Eu próprio, assim, tenho as minhas, acho que tenho as minhas discordâncias, alguma questão assim mais extra autos, né? Então, às vezes eu acho que houve um entusiasmo excessivo enfim. Mas eu lembro aqui, tá, com todo respeito ao Deltan, eu lembro quando ele falou lá no Twitter para fazer busca e apreensão coletiva no Congresso. Enfim, eu acho que chegou um momento que aquilo havia um entusiasmo excessivo, talvez tenha havido equívocos. Vejo como normal, eu teria cometido muito mais equívocos, tá, se eu tivesse participado. Então, assim, eu acho que o balanço é extremamente positivo, só erra quem faz, né? Então fizeram muito, é possível apontar alguns pontos de discordância, alguns desacertos, mas assim, sem dúvida alguma, deixa um legado de força da lei, de combate à corrupção, de atuação profissional e imparcial e impessoal, né, das instituições muito grandes. Assim, é uma operação de primeiro mundo mesmo, né? Tá certo, André, obrigada. Vou encerrar então com a Tameia para falar também dessa questão, além, claro, desse legado, mas principalmente que teve um retorno prático, né? Quer dizer, você mesmo falou que a Petrobras mostrou que estava lá na contabilidade o pagamento de propina, teve dinheiro que voltou para o Estado, então, assim, apesar da gente ter tido a anulação da operação, da gente ter hoje um ex-presidente que foi preso dizendo que é inocente, a gente tem que lidar com essa questão toda, mas teve um retorno prático da operação, né? Sem dúvida. Eu só queria começar também reiterando o que o Liano falou, né? Nós, como membros do Ministério Público, nós temos a vedação constitucional de exercer qualquer tipo de atividade político-partidária, né? Claro que a gente pode falar sobre política, agora não exercer atividade político-partidária. E, de fato, as nossas análises aqui, tanto minhas análises no meu Instagram, nas minhas redes sociais, sempre são jurídicas, né? Nunca direcionamos o debate para votarem naquele ou no outro candidato, só para deixar isso bem claro, né? Agora, esse ponto foi muito importante que a gente trouxesse sobre o aspecto jurídico, né? Que muitos advogados criminalistas estão dizendo que é inocente, né? Então, a gente está aqui para explicar para a sociedade que não é bem assim, né? Agora, voltando para a Lava Jato, de fato, reitero, os crimes ocorreram, houve corrupção, houve lavagem de dinheiro. E na prática,
voltou aos cofres públicos, aos cofres da Petrobras, mais de 4 bilhões de reais. Só volta um dinheiro para uma empresa se aquela saída foi irregular, e de fato aquela saída foi irregular, foi uma saída através de atos de corrupção. Então isso ocorreu, isso é um fato, existe no mundo real o retorno de 4 bilhões de reais. E além disso, muitas das empresas, elas realizaram acordos de leniência, né, seja com a CGU, Controladoria Geral da União, ou com o Ministério Público Federal, e só esclarecendo acordos de leniência, como se fosse uma delação premiada feita por uma pessoa jurídica na esfera civil. Eles se comprometeram a devolver 11 bilhões de reais. Então, ainda muito dinheiro que vai voltar para os cofres públicos, né? Então, fazendo um balanço do que aconteceu, muitas condenações criminais foram anuladas, né? Muitas pessoas estão soltas por conta disso. Agora, o fato é que, embora essas pessoas tiveram as anulações penais, elas têm as obrigações para com a justiça, obrigações para com a Receita de pagar as infrações fiscais constatadas pela Receita Federal e os demais colaboradores para pagar as multas que foram acordadas com o Ministério Público e também os acordos de leniência, né? Então, o balanço é esse. Na minha visão, não é um balanço tão favorável, porque nosso sistema é extremamente garantista, as nossas leis são criadas, voltadas apenas para o criminoso, não é uma lei que visa proteger a sociedade, proteger a vítima. Então, temos um sistema voltado para o réu e, na minha análise, a grande maioria dos juízes, né, principalmente nas cortes superiores, STJ e STF, são garantistas. Então, são mais tendentes para anular processos, para soltar pessoas e absolver. Então, se nós tivéssemos um sistema mais justo, mais equilibrado, que não olhasse só para o lado do réu, mas para a vítima, para a sociedade, seguramente muitos processos não teriam sido anulados, muitas pessoas ainda estariam na cadeia, e isso passaria uma visão de que a justiça funciona, a impunidade não contamina o Brasil. Mas, infelizmente, nós vemos que sim. O Brasil, como disse a Fabi, é o país da impunidade. Gente, então agradeço a participação de vocês em mais essa edição e convido a todo mundo mais uma vez para assinar a Gazeta do Povo, justamente para a gente continuar produzindo programas como esse aqui, o Fora dos Autos. Obrigada, gente, então, pela participação de vocês, pelas contribuições todas as semanas, e a gente se vê na semana que vem, então. Tchau, gente, obrigada.